que forma você pode sair dessas dívidas, mas olhar nessa área do direito. Porque muitas vezes as pessoas que estão endividadas ou super endividadas, como se dizem, não conseguem dar um passo iniciando justamente por não conhecer o que pode ser feito, por isso a área do direito. Então, dou as boas-vindas ao Dr. Frederico Glitz, que é advogado, doutor em Direito. Meu querido, seja muito bem-vindo, viu? Carol. Obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Eu agradeço também. Eu queria primeiro começar a entender, Dr. Frederico, se tem alguma diferença entre categorias de dívidas, né? Porque se fala sobre superendividamento ou endividamento. Qual que é a diferença entre elas? É valor em si? Não, é um conceito até econômico, né? O que quer dizer, todos nós temos em algum sentido a vida pautada por um endividamento. Então, se você, por exemplo, tem um cartão de crédito, você já tem uma dívida. Você já tem uma dívida. Então, todos nós vivemos endividados, né? Isso é uma característica do mercado hoje. Acontece que quando a pessoa perde a condição de arcar com essas dívidas que já estão sendo projetadas e comprometer com isso a sua própria existência, ou seja, quando a pessoa não consegue mais pagar o que deve, a gente está diante de um super endividado. Então não tem a ver com você ter uma dívida de milhões, não tem a ver com isso. Não, pode ser uma dívida pequena, sim, mas que compromete a dignidade daquela família. Isso, a subsistência, a pessoa não consegue sair daquele lodo em que acabou se colocando, né? Entendi. Então nesse caso é onde entraria justamente o direito, né? Quando a gente fala desses direitos, uma pincelada. Eu costumo dizer assim que o direito ele sempre é pensado como se fosse a situação ruim, né? Na verdade a gente tem pensado de forma preventiva. Sim. Né? Então a nossa vida, a nossa vida é pautada sempre por regras, e essas regras elas nos ajudam, se a gente as entende, fica mais fácil de transitar. Sim. O que eu quero dizer com isso? As pessoas muitas vezes não sabem fazer o cálculo ou não entendem, inclusive, quais são as consequências de eventualmente não pagar. E aí eu cito o exemplo de volta do cartão de crédito, que tem um custo elevado por conta justamente dos juros, de uma taxa de manutenção, enfim. Quer dizer, ficar com esta dívida talvez seja a pior possível. Mas se você consegue trocar esta dívida por uma menor, ou que cresce menos rápido, você consegue, com o tempo, se reorganizando e diminuindo o seu endividamento. Então, às vezes, parte dessa estratégia é uma troca de dívidas. Algumas vezes sim. Ou seja, adquirir, por exemplo, um empréstimo para pagar o cartão de crédito seria... Perfeito. Uma troca de dívida. Digamos. A gente chama de rolar a dívida, né? Na linguagem popular, mas é uma estratégia de se fazer. Então, permitida dentro do direito, perfeitamente. Né? Não é algo que está fora dessa lei. Não é nenhuma malandragem nem nada disso. É um raciocínio, inclusive, econômico, do sentido de trocar o que é mais caro por algo que é mais barato. Sim, né? sim. E isso vai partir um pouco de um aspecto que é muito enfatizado pela legislação, que é a informação. Então, a legislação do consumo, quando trabalha com o superendividamento, ela trabalha com a ideia de prevenir e, naquelas situações limites, tratar. Na situação de prevenir, principalmente dando informações previamente para que o consumidor não se coloque numa situação de risco de não poder cumprir. E aí, claro, é um pouco também do nosso trabalho de sempre olhar, pensar, avaliar e entender melhor. Né? A gente sabe que algumas vezes é uma situação quase de desespero, mas o raciocínio daí passa por isso. Então, como que eu consigo lidar com essa situação de forma a ficar menos onerado? Agora, quando a gente vai na parte prática, talvez não seja tão simples, porque o conceito que você está falando é simples de entender. Mas eu fico pensando que para que faça essa troca de dívidas, né, essa estratégia, a pessoa precisa desse conhecimento, precisa de um acesso, precisa de uma negociação e, atrelado a isso, o desespero, né, que muitas pessoas estão passando, quer dizer, estão emocionalmente abaladas. O que seria uma boa saída? Você, por exemplo, recomenda que essa pessoa tenha um consultor, que tenha um advogado, que comece a estudar de alguma forma, porque não é fácil estar dentro do problema e resolvê-lo. Entende o que eu quero dizer? Perfeitamente, você tem toda a razão. Eu acho que passa por várias possíveis saídas e vários pequenos passos, né? O primeiro é que a gente sempre diz que é a educação financeira. O brasileiro, infelizmente, não tem educação financeira nem dentro da escola. Sim. E o que raciocínio é esse? Muitas vezes a gente pensa com base cabe no meu orçamento, a parcela. Dou conta de pagar, Dou conta de pagar. Tá dentro do salário, tá dentro do custo mensal. Perfeito, carnê, né? A ideia do carnê. Qual é o problema disso? Muitas vezes, para caber dentro do seu orçamento mensal, tem uma taxa de juros muito elevada.
Então, existe sempre um macete. Quanto mais tempo para pagar, mais juros você vai pagar. Ou seja, aquilo que eventualmente você teria um valor menor, você pagaria à vista, por exemplo, um valor menor, na prática você acaba pagando 2, 3 vezes mais, porque precisa alongar. Então, nesse sentido, aquilo que não é um consumo imediato, necessário, um luxo, uma troca de alguma coisa, isso pode esperar sempre e deve esperar. Então, é esse cálculo do que é necessário já e do que é necessário depois, ou que é aquilo que nem é necessário. Essa é a lógica da educação financeira. Certo. De outro lado, a pessoa já na situação de dívida, ela também precisa pensar muitas vezes em como resolver do ponto de vista da negociação. A lógica é, o credor precisa e quer receber aquilo que lhe é devido. Mas muitas vezes o que lhe é devido está ali com um encargo, multa, juros, correção. E ele eventualmente, para receber, ele até aceita abrir mão de alguma coisa. Então a negociação direta com esse credor, com esse fornecedor, para que, olha, eu não consigo, vamos fazer algum jeito, eu paro de consumir, mas eu alongo o pagamento, também é uma forma de se fazer. Eu diria que o advogado ele até pode ajudar, mas ele vai ajudar já numa situação limite, quando diante de um cenário em que já se está em superendividamento e eventualmente precisa se entender se aquela dívida pode ser cobrada ou não. Né? Mas nesse sentido preventivo que eu falava antes, educação, reavaliação de custos e reavaliação principalmente do tipo do gasto ajudam enormemente. Entendi. Tá, essa negociação do teu ponto de vista, existe algum facilitador ou algum dificultador? Por exemplo, se é um banco, eles são abertos a isso? Se é uma empresa maior, eles tendem a dificultar mais ou não? Se tem uma financeira envolvida ou não? Porque eu entendo que às vezes a cobrança chega, né, para o cliente. Aquela cobrança está sempre ali, mas na hora de negociar nem sempre ele está falando com quem ele pode negociar. Está falando com quem está ali no setor de cobrança, enfim. Como que é esse caminho para quem verdadeiramente quer resolver isso, quer negociar, está disposto a pagar, mas não tem condições de pagar? Esses juros, por exemplo, como você colocou, o que você diria? Contato direto. Contato direto. Porque quanto mais intermediário... Exato. Quanto mais intermediário tiver, mais o custo vai existir. Porque esse intermediário, no fim das contas, está prestando um serviço. Sim. Né? Então, um advogado que eventualmente esteja cobrando essa dívida vai ser remunerado. Sim. Uma empresa de cobrança será remunerada. Então, eu cito o exemplo da Caixa Econômica. Rotineiramente, ela faz aqueles feirões de abatimento de juros para quitação de dívidas. É esse o raciocínio. Diretamente na agência, conversando com o gerente, quando que haverá um novo programa desses, para eu poder me enquadrar, para eu poder eventualmente conseguir fazer ali o acerto. O Serasa promove esses feirões. Volta e meia a gente tem também alguns programas do próprio governo federal, por exemplo, nesse sentido. Então é ficar atento para essas oportunidades, surgindo a oportunidade, tentar aí ser inteligente do ponto de vista financeiro. Vou ter um 13º, usar isso para... Né? Não para contrair novas dívidas, mas para eventualmente deixar sua vida um pouco mais tranquila. Recebi um dinheiro extra que não estava esperando, fiz alguma coisa e recebi. Também é o mesmo sentido. A ideia é sair do ciclo. Uma vez que você sai do ciclo, você consegue olhar de fora e entender aonde você está gastando e onde você não está gastando. Dívida de cartão de crédito. Não sei se é a maior no Brasil hoje, mas tenho a impressão que sim. Essa dívida, também existe essa negociação? Porque daí a gente vai para uma aresta em que é tudo por telefone, a maioria terceirizado. Será que esse tempo investido vai ajudar ou será que é melhor, de repente, ir, pega um empréstimo, quita aquilo ali? O que você vê acontecer assim na prática, que você diria, olha, melhores nesses casos, vai por aqui? O que você acredita? O que a gente vê assim é que o cartão de crédito tem embora os juros sejam elevados, o Banco Central andou intervindo e andou limitando o crescimento. Então ela cresce e dá uma parada. Depois vai dar uma parada, vai dar uma estabilizada. Fala. Exato. Então é algo que você consegue ainda lidar. Mas a lógica sempre é, quanto mais garantia o credor tiver de recebimento, mais barato será esse financiamento. Que sentido? Se você, por exemplo, o cartão de crédito pagar a parcela mínima, quer dizer que você pagou um pedaço do que devia e pegou emprestado do dinheiro do próprio cartão. Perfeito. E, portanto, remunerar vai ter que pagar juros por causa disso. Sim. A dívida vai crescer. Qual que é a garantia do cartão de crédito? Nenhuma. Por outro lado, um empréstimo consignado, ele tem tanta garantia que você vai pagar, porque ele vai descontado direto do seu salário, que o juro é muito menor. Então, eventualmente, um empréstimo consignado para pagar uma dívida maior do cartão de crédito faz sentido. Tem que fazer essa conta entre os juros, né? Exato. O quanto que cresce. E esse que normalmente é o grande problema, porque quando você pega um contrato desses, ou você entra em contato com o
banco, nem sempre isso é muito claro. Sim. Então, o que você tem que entender não é necessariamente apenas o que cabe na sua parcela, qual será o tamanho do que você vai pagar, mas sim o total. Então, eu estou pagando quanto de principal, quanto de juro, quanto de taxa disso, daquilo, daquele outro, e são várias as taxas, eles cobram vários serviços, e entender aonde que você vai conseguir diminuir. Então, eu acho que o segredo é muito em se informar, em exercitar um pouco dessa matemática, que não é fácil. Mas uma vez que você começa a fazer, talvez até você se conscientize e, claro, leva a família para dentro disso também. No sentido de, olha, a gente não pode deixar a luz acesa, o banho precisa diminuir o custo. Tudo que pode, né? Exato. Apertar o cinto ali para fazer um mutirão para esse pagamento. Digamos, é um sacrifício que é feito, né? Que talvez teria que ter sido feito antes, daí agora a pessoa está com aquela dívida ali arcando, não é? E eu não sei, às vezes eu penso que nesses momentos vale a pena, às vezes, uma consultoria, sabe? Igual você mencionou, porque pegar, por exemplo, um contrato de banco, conseguir às vezes achar ali, né? O que eles estão prometendo está ali mesmo. Algo que não seja assim, né? Mais um custo, mas que vai, pelo menos, ajudar nessa decisão, né? Existem serviços assim, que te ajudam inclusive a recolocar a sua vida nos eixos. Sim. E existem também serviços que analisam no momento da contratação ou posteriormente. Sim. Só que isso também pode representar um custo. Então tem que ver se essa sua segurança não vai acabar criando mais Cada um vai ter que analisar o seu caso, Perfeito. né? Essa é uma verdade. Perfeito. Sim. Mas vale a pena, né? Mas olha, doutor Frederico, muito obrigada, viu? Um tema bem delicado, né? Tem tanta coisa pra gente explorar, mas já deu pra ter uma ideia de como agir. Muito obrigada por vir aqui falar sobre esse tema. Eu que agradeço. Mas o segredo